e a China prepara o lançamento da Waico ou Vaico. Aqui eu não vou nem perguntar para o Musa, senão ele vai já, enfim, criar uma celeuma. Enfim, é a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial para este ano. Isso nos interessa muito porque aqui no Brasil existe muito pouca inteligência orgânica, então talvez a inteligência artificial seja a nossa solução. Enfim, possíveis detalhes sobre essa nova associação que está aí sendo capitaneada pela China, voltada para a governança global de inteligência artificial, serão apresentados durante essa conferência que eu mencionei, que será realizada na sexta-feira em Xangai, na China. Organizações internacionais voltadas para o desenvolvimento e regulação de IA não são uma novidade e têm se multiplicado enquanto o mundo caminha para integrar cada vez mais a tecnologia no dia a dia e nas cadeias de produção global. O Fórum Econômico Mundial estimou em janeiro deste ano que a IA, a inteligência artificial, pode contribuir com até 14% do PIB global até 2030, meus caros. O equivalente a cerca de mais de 15 trilhões de dólares. Agora, a pergunta que eu vou deixar na mesa, eu quero inaugurar essa rodada aqui ouvindo o Mota, é a seguinte: vindo de quem vem, dá para confiar que a ideia aqui é governança mundial para integração e cooperação entre os países, ou nós estamos diante, Mota, de uma tentativa estratégica de controle? Governança global de IA, mas que ideia fofa, né? Agora, só tem um pequeno detalhe. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas a China é um regime autoritário ou totalitário. Que legitimidade o governo chinês tem para discutir governança de alguma coisa? Olha, inclusive há quem classifique a China como uma ditadura comunista, embora esse termo hoje esteja um pouco fora de moda, né? Então, olha só, vamos chamar a China de democracia relativa, porque a gente sabe, né? Um grande político brasileiro já ensinou isso pra gente. Esse negócio de democracia depende do sentimento de cada um. Então, governança também. Governança depende da imaginação de cada um. Musa, altruísmo da China, será? Mais uma vez, todo o autoritarismo deles. Mas veja, eu sou bastante crítico com relação a como a China está. Os números realmente não são dentro da realidade dos números oficiais versus aqueles que são analisados até por organizações bastante sólidas, instituições internacionais que questionam os números de crescimento da China. Então, eles estão passando por um problema severo. Esse problema severo passa, por exemplo, pela própria demografia. O FMI vem falando que a população deles será da metade do que é hoje em 2100. E isso, vale lembrar, eles tiveram ali 40, 50 anos atrás aquela imposição onde eles, inclusive, vieram a intervir em quantos filhos a mulher poderia ter, a política do filho único, que parou há pouco tempo. Só que você não agora simplesmente manda todo mundo ir para o quarto e você manda fazer filhos. Não funciona assim. Até porque uma geração, 60% da poupança do chinês está em imóveis. E a queda dos últimos 5 anos no preço dos imóveis, ela anulou toda a alta que teve nos últimos 20 anos. Então, é um processo onde a China cresceu demais nos primeiros anos, construindo um país, tirando gente da pobreza, construindo portos, aeroportos, rodovias. Só que a dificuldade de transformar tudo isso agora em consumo é brutal. É um país onde eles estão vivendo da própria exportação de produtos e entraram nessa guerra com os Estados Unidos, onde eu já expliquei, pelo menos a minha tese, que eu não acredito que eles tenham chance de ganhar da economia americana por várias as questões. Então, o que cabe a eles agora, nesse momento, e eu não estou negando que eles tenham ali bolhas importantes do próprio carro, da IA e etc. Mas eu acredito muito mais em indústrias e numa IA movida por empresas privadas do que pelo Estado. E a China é justamente isso. Então, o que cabe a eles agora, o que compete a eles, e ninguém vai tirar o Xi de lá, é justamente isso, transformar em nome bonito essa governança de um país capitalista para continuar controlando absolutamente tudo e manipulando os dados. Agora, quando o Musk, ele, nos Estados Unidos, ele detém uma empresa que faz ou possui, enfim, expertise em inteligência artificial,
aí, oh meu Deus do céu, que perigo, estamos sob o regime aqui do Musk que vai tomar o mundo e etc, não é? Agora, quando é a China, aí tudo bem. Aí a China quer fazer governança, aí tá tudo certo, é para o bem de todos, é isso? Será que dá para acreditar nessa história? Olha, inteligência artificial, eu estava vendo outro dia não, estava indo hoje, fuçando ali no celular, passando ali as redes sociais, e estava uma pessoa falando um negócio perturbador, que a inteligência artificial hoje, ela é capaz de buscar falhas nos sistemas, qualquer sistema. Pela inteligência artificial você encontra as falhas em qualquer sistema, isso vai de, sei lá, avião a máquinas que governam o mundo hoje em dia. E você encontra essas falhas e entrega para o dono. Quer dizer, é muito perigoso qualquer país hoje ter na sua mão a governança desse tipo de tecnologia. E é óbvio que, enfim, né, Mota, não é nada desejável que um regime que não é democrático, como o da China, explicitamente não é democrático, seja o líder disso. Não tem que ter líder, em primeiro lugar. Mas se é para ter líder, não dá para o líder ser alguém que, como a gente mencionou aqui, é uma ditadura. É uma ditadura. Então, isso é muito perigoso. A gente precisa democratizar ao máximo a inteligência artificial, não só o acesso à inteligência artificial, porque sempre essa é a desculpa. Não, a gente aqui quer dar acesso aos países mais pobres. Não é verdade. Você quer pegar dados e etc. desses países, sobretudo daqueles países que precisam se submeter a você para obter a tecnologia. Agora, se é para não ficar na mão de ninguém, tudo bem. Agora, se é para ficar na mão de ninguém, meus caros, acho perigoso, bastante perigoso, que seja a China. Aliás, eu até tenho uma história curiosa. Outro dia eu peguei aquelas inteligências artificiais e perguntei lá para ela. Falei assim, você acha que eu sou eu perguntei assim, liste aqui os 10 maiores juristas do Brasil. Aí ela botou lá, André Marcília estava entre os 10. Aí eu perguntei para a inteligência o seguinte, você está respondendo isso porque você acha que eu sou o André Marcília? Ela respondeu, sim, estou fazendo isso porque eu acho que isso vai te agradar. Ou seja, a inteligência estava puxando meu saco. Quer dizer, não dá, né? Não dá para confiar e entregar isso na mão de um regime que não é democrático, não é, Mota? Você imagina o estrago que vai fazer uma inteligência artificial comunista, marxista, e não te diga, mas só que ela não vai dizer para você que ela é marxista. Ela só vai orientar a sua forma de pensar, né? Vai colocar ideias na sua cabeça. Eu acho que essa ideia é uma absurda, não tem sentido nenhum, não vai a lugar nenhum. E agora, esse debate, o que acontece hoje, Marcinho? A maioria das pessoas, dos políticos que estão envolvidos nesse debate, não fazem a menor ideia do que é inteligência artificial. Eles fazem parte ainda da geração digital. Tem políticos desses que se metem a discutir inteligência artificial, mal sabem usar um telefone celular. E o grande perigo da inteligência artificial, esse foi um alerta que já foi soado pelo Elon Musk. O grande perigo é quando a inteligência artificial adquirir consciência e ela própria resolver fazer as coisas que ela decidir. Essa é uma ameaça que pode ser gravíssima para toda a humanidade. Mas olha, não vai ser com a governança da China que nós vamos resolver isso. O problema da inteligência artificial é a inteligência humana, né? Enfim, tem ali a governança, é sempre a inteligência humana. E eu fiquei aqui curioso, será que existiria uma inteligência artificial comunista? Será que é possível alguém que queira socializar ali os dados? Olha, tá aí para ver, vamos ver se a China chega a esse ponto de criatividade. Olha, Marcília, as inteligências artificiais que estão disponíveis para uso hoje têm um viés marxista facilmente detectável. Se você escrever um artigo sobre um assunto politicamente carregado e submeter à apreciação ou do ChatGPT ou do Grok, rapidamente você vai levar meio que uma bronca deles.
Já aconteceu várias vezes comigo, deles me corrigirem usando afirmações ou fatos errados, equivocados. De eu ter que mostrar para eles, mandar o link, olha, não, a verdade é essa aqui. E aí eles dizem, não, realmente você tem razão, eu errei. Agora, você imagina as pessoas que não têm acesso aos fatos e que confiam 100% nesses sistemas, né?